Fala galera, nessa aula agora a gente vai falar de quadrado inscrito e quadrado circunscrito. Segue o jogo. O próximo polígono regular que a gente vai ver agora é o quadrado. A gente vai ver a situação em que ele está inscrito na circunferência ou a situação em que ele está circunscrito a essa circunferência. Novamente, o nosso objetivo é obter fórmulas que relacionam lado e apótema do quadrado com o raio da circunferência nos dois casos, né? Sendo o quadrado inscrito ou ele circunscrito. A gente vai começar com o caso do quadrado inscrito. Vamos lá. O quadrado inscrito, eu tenho aqui, ó, por definição de polígono inscrito, os quatro vértices desse quadrado, eles são pontos da minha circunferência, tá ok? O que a gente pode tirar disso aí? Sabendo que o centro das duas figuras é o mesmo, o raio da circunferência, eu posso olhar ele como metade da diagonal do quadrado, né? Tá a diagonal do quadrado passando aqui, ela passa pelo centro do quadrado e, consequentemente, ela passa pelo centro da circunferência também. A diagonal do quadrado, nesse caso, é um diâmetro. Como o raio da circunferência é metade do diâmetro, ele também vai ser metade da diagonal do quadrado, né? O raio vai ser igual a d sobre 2, e eu coloquei uma setinha ali para indicar que é a diagonal do quadrado. A gente sabe também, já provou aqui em outras aulas, que a diagonal do quadrado é medida por L raiz de 2. Fazendo essa substituição aqui na relação que eu obtive, ó, o raio da circunferência é igual à medida do lado do quadrado vezes a raiz de 2 dividido por 2. Se eu quiser isolar o lado do quadrado para achar ele em função do raio da circunferência, eu vou obter essa segunda fórmula. L é igual a R vezes raiz de 2. No caso do apótema, mesma definição, né? Distância do centro até um ponto médio do lado. Tá ok? O apótema, no caso do quadrado, ele vale sempre a metade desse lado aqui, né? Como o apótema é igual a L sobre 2, eu vou fazer essa substituição aqui, ó. L é igual a R vezes a raiz de 2. Então, eu obtenho apótema igual a R raiz de 2 dividido por 2, beleza? O apótema do quadrado em função da medida do raio da circunferência em que esse quadrado está inscrito. Se eu quiser isolar o raio aqui, né, para obter ele em função do apótema, eu vou chegar nessa fórmula, né? O raio é igual a apótema vezes a raiz de 2, beleza? Agora a gente tem aqui o caso em que o quadrado está circunscrito. Quando uma figura está inscrita numa circunferência, essa figura está dentro da circunferência. Se ela está circunscrita à circunferência, ela está fora. Todos os lados desse quadrado aqui, ó, eles são tangentes à minha circunferência que está dentro dele ali, né? No caso, a circunferência que está inscrita. Tudo bem? Eu consigo obter um ponto de tangência aqui para cada um dos lados. Nesse caso aqui, ó, a distância do centro das duas figuras até esse ponto médio do quadrado aqui vai coincidir, né? O apótema do quadrado e o raio da circunferência. Os dois têm a mesma medida, né? O mesmo valor. Tá aqui a nossa primeira relação, a nossa primeira fórmula, né? O apótema do quadrado circunscrito à circunferência tem a mesma medida que o raio dessa circunferência. O apótema de um quadrado, seja qual for esse quadrado, é sempre metade do lado do quadrado. Mas o apótema não é igual ao raio, então eu posso concluir que o raio da circunferência é igual ao lado do quadrado sobre 2. Se eu quiser isolar a medida do lado do quadrado, eu vou obter que L é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Então aqui, todas as fórmulas que relacionam quadrado inscrito na circunferência e quadrado circunscrito à circunferência. Vamos para os exercícios. Exercício 1 fala de um quadrado inscrito, é esse primeiro caso aqui, ó, onde a apótema desse quadrado, né, ou a apótema desse quadrado, mede 5 centímetros quadrados. Determine a área do círculo determinado pela circunferência em questão, né? Vamos imaginar aqui, ó, tem a circunferência e o quadrado inscrito nessa circunferência. O apótema desse quadrado mede 5 centímetros ali que a questão falou. Para calcular a área desse círculo, né, a partir dessa informação desse quadrado inscrito, a questão quer que a gente calcule a área de todo esse círculo aqui, tá ok? Novamente, para calcular a área de um círculo, eu preciso do raio, né? A área do círculo, π vezes r ao quadrado. Então,
a partir da medida do apótema que eu tenho aqui, eu vou procurar obter a medida desse raio aqui dessa circunferência. Vamos olhar para as nossas fórmulas. O raio da circunferência é igual ao apótema vezes raiz de 2, beleza? Eu tenho a medida do apótema ali. Então, R vale 5 raiz de 2, né? Apótema vezes raiz de 2, eu posso substituir ele na fórmula. A área vai ser π vezes, parêntese, 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. É um produto elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado dá 25, raiz de 2 elevado ao quadrado dá o próprio 2, e a gente obtém, então, que a área é igual a 50 π centímetros quadrados, beleza? Estamos falando de área, unidades elevadas ao quadrado. Novamente, cabe a observação aí de que não foi fornecida nenhuma aproximação para π, a gente deixa a resposta daquele jeito, beleza? Próximo exercício aí fala de uma circunferência, raio 10 centímetros, e pede para você determinar o lado e o apótema do quadrado circunscrito a essa circunferência. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!